chemical weapon. You love me like you're waging war. You love till I can't stand no more. Fala prodígios, meus prodígios, nossos prodígios, sejam muito bem-vindos a mais um grandioso episódio. Antes de mais nada, quero lembrar todos que estamos na TV aberta, NGT, canal 3.1, nos dê essa moral todo domingo lá, 13h. E quem nos assiste no YouTube também, por favor, compartilhe e curta aqui, porque isso faz muita diferença para nós. Eu não jogo sem meu 10, sem meu craque, vocês já conhecem ele, né? Craque que é craque, todo mundo conhece. Fala, Cezão. Fala, capitão. Que Deus nos abençoe. Amém. Fala, Zona Sul. Estão ouvindo aí? Hoje tem um fera da Zona Sul aí, hein? É mesmo, Cezão? Aí, pai de prodígio, família de prodígio. Senta, pega aquela pipoca que o cara é bom. Quer saber de exercício pro seu filho? Se pode fazer, se não pode. Ah, ele é pequeno, ele é grande, não sei o que. Dá força. É aqui. Pode colocar peso, não pode? É o cara. Se liga, Zona Sul! Apresenta aí, Cezão. Com vocês, o Wesley X1. Obrigado. Fala, Wesley, tudo bem? Então, me apresentar aqui primeiramente. Então, me chamo Wesley, né? Sou formado em Educação Física, sou especialista em Fisiologia do Exercício e treinamento aplicado para criança. Então, é minha área de atuação. Sou também fundador, como vocês falaram, da X1 Performance, que é uma empresa aí que ela busca trabalhar com jovens atletas. A gente também atende adulto. Então, nós temos como ideal levar a performance esportiva de uma forma inteligente sem prejudicar a saúde desses atletas. Show de bola, Wesley. Aqui Muito tem um bem. monte de dúvidas de pais, né? Opa. Somos pais, então é bom pra gente trocar um pouquinho. Então vamos lá. Vou começar com a polêmica, eu já vou viajar aqui, depois a gente vai acertando a casa aí. Bora. Conforme a cronologia dos fatos com você. Criança, adolescente não, iniciação, meninos, bebês, chamam de bebês. Sim. Pode pegar peso? Não pode pegar peso? Vale a pena aí esse treino específico pensando nessa parte de fisiologia e exercícios, enfim, todos eles? Conta um pouquinho aí. E eu quero complementar. Só para deixar bem claro. Tenta colocar pra gente, pros pais aí que estão ouvindo, o que diz a literatura e que você coloca na prática. Tá, boa pergunta para iniciar. Inclusive foi minha pauta de TCC na Unifesp quando eu fiz a especialização, porque era uma dúvida minha também. Então eu fui lá, estudei, revisei a literatura e mais de 50 anos de estudos, eles apontam que criança ela não só pode, como ela deve pegar pesos. Por quê? Isso vem da evolução do homem. Então, em toda a história do homem, ele sempre pegou peso, ele sempre praticou exercício, ele precisava caçar. Então, isso, se a gente fala que a criança não pode pegar peso, a gente está indo contra isso, contra um princípio que foi dado por Deus lá na nossa criação. Que é o desenvolvimento Que é o humano. desenvolvimento humano. Então, a gente pensa num treinamento de academia, a gente acha que não, a criança não pode, mas ela já faz isso. O futebol, ele já está desenvolvendo força, ele tem que fazer força ali. Então, o que hoje os estúdios, os centros de treinamento trazem é fazer isso de uma forma mais organizada. Então, quando vocês eram crianças, certamente vocês brincavam na rua, pulava corda, puxava de cabo de guerra, subia em árvore, corria para um lado, corria para o outro. Ali vocês estavam desenvolvendo força o tempo todo. Às vezes, até numa briga, não sei, vocês estavam aprendendo ali de alguma forma. Com certeza. O Cezinha brigava mais. Ele era brigador. Eu corria mais. Eu também. Então é isso. Então, não tem perigo algum desde que eles estejam num lugar que sigam os princípios ali certinho para Wesley, força eu considero, como a minha visão pai, né? Sem nenhum conceito aí de estudo, uma coisa no meu conceito e peso seja outra. Então,
quando a gente fala em peso, adulto, a gente pensa naquele peso supino, agachamento com peso. O que você considera, só para, acho, complementar um pouco mais o que você falou, sobre o peso? Porque eu acho que os pais vão ter essa visão do peso, e não na questão da força, do pulo, enfim, da coordenação. Não, só para que a gente separe isso, assim, Não, ficar perfeito. mais claro. Eu acho que os pais, eles pensam muito primeiro na saúde da criança. Então, pô, a criança vai pegar peso ali, ela vai prejudicar o crescimento dela, por exemplo. Então, já descartar aqui que isso não acontece. Isso é um mito. É um mito. Porque isso corre desde quando eu me conheço por gente que É um mito. se pegar peso, a criança não cresce. É um mito. Caso vocês queiram aprofundar, eu sei um pouco de onde que surgiu isso também, mas aí também dá pra gente se aprofundar nisso. Então, voltando, a criança, então, ela não vai prejudicar o crescimento dela, certo? Isso daí não é comprovado pela literatura que não prejudica. Agora a gente tem que colocar e ver, realmente, isso daí faz diferença para a criança ou não? Isso traz algum benefício? E sim, traz benefícios. Então, a criança, ela suporta até uma carga considerável ali, e toda vez que a gente faz uma atividade nova, o nosso corpo, ele recruta unidades motoras, que a gente fala. Então, ele cria uma habilidade ali que, de certa forma, a criança ela vai transferir pro jogo. Então, tem um outro ponto também, o fato dela pegar peso, de ela fazer força, ela tá exercitando ali o músculo e tá deixando ele mais condicionado para aguentar a carga, por exemplo, de treino e de jogo. Então, se, por exemplo, a gente adulto aqui só querer jogar bola, certamente a gente vai sentir dor no joelho, vai sentir desconforto na lombar. Tem que ter um fortalecimento. Tem que ter um fortalecimento. Então, a ideia do treinamento de força para a criança, para aquela criança que pratica esporte, é também a questão desse trabalho preventivo, para que ela suporte as cargas que ela vai ter de treino. Então, ela não só pode, como eu falei, ela deve fazer esse treinamento. Entendi. Aí você tem exercícios específicos para cada faixa etária. Como que funciona isso? Por exemplo, vamos falar dos 7 aos 10. Tá. Como que você organiza isso? Tá, beleza. Vocês falaram um ponto importante. Dos 7 até os 12 anos, tem um conceito na literatura que se chama janela de oportunidade. Então, essa janela de oportunidade, o que é isso? É um período que a criança tem ali, que ela se desenvolve de uma forma muito rápida. Então, tudo que você falar para ela e ela fizer, ela absorve aquilo. Você fala com tudo, né? Com Criança tudo, com tudo, né? Com tudo. Então, durante esse período, ela tá absorvendo coisas. Então, a ideia do treinamento para a criança, o treinamento complementar, é trazer repertório, é trazer vivências para ela que ela não vai conseguir no futebol. Então, por exemplo, futebol ele é limitado a certas capacidades físicas. Então, você tem que agregar coisas para ela. Então, por exemplo, a criança dificilmente no futsal, no futebol, ela vai trabalhar o core. É muito difícil ser específico nesse sentido. Lá a gente consegue fortalecer o core dela e isso ela vai transferir para o jogo e vai ter uma estabilidade melhor, vai ter uma postura melhor. Então, essa ideia. O treinamento complementar, ele vem para trazer repertório para a criança, recursos, vamos dizer assim, recurso para ela. Então, não de uma maneira muito monótona. Ela vai lá, vai fazer agachamento, peso. Não, você tem que enriquecer aquela criança de habilidades motoras, de coordenação, força também, como eu disse, que é importante. Então, tem que ser um treinamento mais rico possível. Pode-se entender que é uma aplicação do exercício de acordo com o conhecimento, com a literatura, conforme vai passando a faixa etária, de acordo com a faixa etária e com o desenvolvimento dele? Sim, então. Só que existe uma generalizada e também existe, como a gente estava falando antes, de acordo com o desenvolvimento motor da habilidade de cada um, né? Coloca isso aí pra gente também. Não, porque tipo, em cada idade tem uma área sensível ali que a criança se desenvolve. Então, nessa idade ela desenvolve mais coordenação, nessa idade ela desenvolve mais estabilidade. Então, existe isso também. Então, o que a gente tem que... Quando a gente vai... quando a criança chega lá, a gente não pode colocar o nosso método na criança. A gente tem que adaptar para aquela criança, ver o que ela precisa. Identificar. Então, né? Tem que fazer a avaliação, o que essa criança precisa. Porque existe também a idade cronológica e biológica. Então, não posso falar que nessa idade seu filho tem que fazer isso. Então, é difícil cravar isso. Mas quando a criança chega, a gente tem que identificar. O que está faltando para a criança aqui, para a gente complementar. Vir com um trabalho, essa criança aqui, ela é muito habilidosa e tudo mais, mas ela não tem coordenação. Peraí, vamos trabalhar a coordenação. Wesley, deixa eu aproveitar... por 2 pontos, e aí eu já escutei de um pai especificamente. Ele falou o seguinte: o que você disse é muito bacana, vou só reforçar esse ponto,
que até 12 anos, Cezão, a criança ela absorve tudo que você ensina de uma forma mais rápida, mais eficaz, né? E aí tem um pai que eu conheço que ele colocou o filho dele pra treinar, cara, em 200 lugares, de verdade. Faz drible, faz parte fisiológica, faz freestyle, faz 200... Porque na cabeça dele, o quanto mais o menino fizer, ele vai absorver, né? Esse é um ponto que eu quero que você fale. E aí eu também já escutei que água demais mata planta, né? A gente já escutou essa frase algumas vezes aqui, né, Cezão? Sim. Na nossa frente. E o segundo ponto que eu quero colocar, Wesley, qual a importância que você acha da criança praticar outros esportes nesse momento de iniciação? Porque, como você mesmo falou, o futebol limita algumas coisas. Exato. E quando eu estava chegando aqui no estúdio, eu vi vocês conversando, e vocês estavam falando, né, eu acredito Melo. que seja o Melo, que joga Arthur tênis. Isso. E isso Jogava. jogava, né? Isso deve ter desenvolvido nele muitas coisas adicionais que o futebol não dá. Então, fala um pouquinho sobre esse primeiro ponto, vale a pena, então, já que ele absorve tanto, fazer tantas coisas, e o segundo sobre a importância, talvez, de um outro esporte, de uma outra atividade para complementar aí a cabecinha deles, a coordenação, enfim. É uma pergunta muito boa. Então, eu acho que você mesmo respondeu. Tem que ver se não é mais do mesmo. Porque tem que ver a questão de benefício que aquilo tá trazendo. Às vezes o pai tá levando a criança em vários lugares, só que às vezes é mais do mesmo e ali você tá exaurindo ela, tá exaustando aquela criança, sendo que ela deveria diversificar ali o repertório. Então ela tem que absorver coisas diferentes. Às vezes você esgota ela em uma área e aí ela continua naquela área que ela já se esgotou, aquilo já não tá trazendo mais benefício para ela e ela tá lá ainda. Então ali você tá perdendo tempo. Então você tem que explorar coisas que de fato vai trazer repertório para ela. Então não adianta. Brincar um repertório? Opa, Com certeza. com certeza, Faz de muito, tudo. muito, Então. muito. Eu acho que é o grande segredo, né, Cezão? Como dosar, né, Wesley? Como dosar essa parte. E a outra coisa também que eu tô pensando aqui. Você não acha, Wesley, que a gente tem várias opções hoje, a gente fala muito disso, de treinamentos. Uhum. Você falou. De repente pode ser muito do mesmo, né? Sim. Você não acha também que hoje, do jeito que tá, esse tipo de treinamento não tem que ter um olhar de cada um, de acordo com cada um, identificar realmente o que precisa é isso, e você realmente confiar, você é um bom profissional, o que você acha que é? Olha, tem que fazer isso, ter esse olhar de ser padronizado, personalizado, personalizado esse treinamento, mais ou menos é isso a ideia de Perfeito. vocês, é isso? Não, perfeito. Aí eu vou responder o César e depois a gente volta na questão do esportes lá, que eu acho que é super válido a gente também retratar isso. Então, exatamente, é que nem eu falei, não pode a gente colocar a criança dentro da nossa metodologia. Eu falar que, ó, a metodologia da X1 é dessa. Aí chega uma criança completamente diferente lá, que ela não tá precisando da minha metodologia, ela tá precisando de um treinamento para ela. Então, a gente não pode padronizar o treinamento dessa criança. Então, primeiro eu tenho que saber, véio, a criança, ela tem que querer fazer aquilo. Então, uma coisa é eu vender para vocês o meu treinamento, outra coisa é eu fazer aquela criança achar que ela acha que aquilo é necessário e vai ajudar ela em alguma parte. Então, e ela perceber isso. Então não adianta nada eu ter o melhor produto, o melhor treinamento se a criança ela não quiser fazer. Véio. Ela vai chegar lá, tipo, sabe só porque o pai tá levando? Então, não adianta. Não é porque o outro tá fazendo que Então a criança ela tem que querer, então não adianta eu levar o melhor treinamento. Então, pô, a criança gosta de quê? De brincar. Então, a gente tenta ser o mais criativo possível para poder ganhar a criança. Então, a gente ganha a criança gosta de brincar. A criança tem que brincar. Então, a gente traz exercícios ali que vai fazer isso com ela. Criança, ela é competitiva, ela gosta de disputa. A gente coloca algumas coisas, alguns exercícios ali que vai gerar uma disputa, às vezes com outro ou com ela mesma. Hoje ela saltou 10, aí na outra aula ela saltou 20, ela se sente muito motivada e muito feliz. Então tem que trazer isso, tem que ter o fator motivacional ali para ela, porque senão for a melhor metodologia do mundo e ela não querer fazer, então, não vai valer de nada. Então esse olhar tem que ser personalizado. Personalizado, totalmente. De acordo com a necessidade que você identifica de cada um. Isso, exatamente. E os outros esportes? Qual a sua visão sobre? Então, nesse momento aí da criança ainda, né? Tá, vamos lá então.
existe um conceito que ele se chama especialização precoce. Então, o que seria especialização precoce? Imagina que o Henrico, ele chega aqui para você e fala, pai, eu não vou estudar mais, eu vou ser jogador de futebol. Não vou fazer mais escola, vou ser jogador de futebol. Não preciso de escola. Imagina, o que tá acontecendo ali? Ele tá se especializando precocemente em uma profissão que ainda ele não tem nem idade, ele nem sabe o que ele quer realmente da vida dele. Sendo que a escola, no primeiro momento ali... É o plano A. É o plano A. E a escola é o que vai dar recurso, capacidade para todas as outras áreas. Então, é isso que a gente pensa na iniciação, quando a criança ela entra no esporte. A gente não pode falar assim, ó, meu filho vai ser jogador de futebol, então ele não vai praticar outras atividades. Então seria a mesma coisa, ele está abandonando aquilo que poderia dar recurso para ele, que no caso aqui que a gente abordou, que é a escola vai dar recurso para ele. Então os outros esportes, de uma forma indireta, como eu falei, vai dar recurso para essa criança. Então imagina um Henrico fazendo um atletismo. Pô, ele vai lá, faz atletismo. Aprender a correr. Vai aprender coisa que o Cristiano Ronaldo fez. Sim. Então, será que a criança vai ter uma boa biomecânica na corrida? O judô vai dar força no quadril. O judô vai deixar ele mais estabilizado. É isso aí. Ele vai ficar mais forte. Ah, vai fazer natação. Natação vai melhorar a postura, a parte cardiovascular, consciência corporal. Então, a gente lembra que a gente falou que ela tá naquela janela, ela tem que absorver mais. Então, os outros esportes vai trazer isso pra ela. Isso é legal, né, Cezão? E se a gente analisar, a gente fala pouco disso, né? Sim. Por exemplo, em quase 10 meses aqui de Prodígio, eu acho que é a primeira vez que a gente fala sobre a prática de outros esportes no complemento do futebol, né? E principalmente bate uma coisa que a gente tá falando sempre aqui, que é o entendimento da gente como pai do que o nosso filho precisa. Exato. Porque a gente faz pelo efeito manada. Onde todo mundo está fazendo, todo mundo vai. E o objetivo dos prodígios é esse. É trazer profissionais que nem você para quem assiste entender que, é legal o que você está falando, eu vou lá entender como que é. Eu acho que é isso. Sim. É isso. A gente aqui, nós somos pais aqui. Mas eu acho que o fundamental que eu entendo hoje é a gente ter que ter esse conhecimento do que nosso filho precisa. E ter alguém que vai falar, é isso. Então, eu tô falando aqui, eu falei do judô, falei da natação, porque eu já ouvi falar e eu tô tentando pegar um caminho esse, que eu acho que é muito melhor. Você investir nesse tipo de coisa. Em primeiro lugar é saúde. Sim. Você já tá tirando um pouco da pressão. Exatamente. Só do futebol. É. Só do futebol. E você tá tendo outras coisas complementares, outras atividades complementares que já vão melhorar ele. Mas isso eu sinto falta, assim, às vezes eu já me peguei pensando assim, falando, caramba, como será que é o Henrico praticando um outro esporte, né? É. Sei lá, que seja um vôlei, uma natação. Natação ele faz, né? Assim, eu acho que todo mundo da iniciação ali em algum momento passou pela natação porque é sobrevivência, né? Todo mundo corre primeiro pensando na sobrevivência. Mas um outro esporte mesmo, assim, pra um tênis, né? Enfim, pra gente analisar. Eu gostaria até de ter essa análise, né? Falando, poxa, porque geralmente quem pratica esporte de alto rendimento, desse tamanhozinho, eles levam um jeito para todos, ou a grande maioria deles, né? E a gente não dá essa abertura, eu acho que é um tema bem legal da gente realmente começar a conversar. Opa. Porque muitos pais não têm, talvez, esse entendimento, e eu escutei isso, e agora eu tenho, né, você na nossa frente explicando melhor, realmente que outros esportes vão complementar muito o futebol. Muito. Não jogar só ali, né, dentro do futebol e deixar ali na bolha. Você quer ver onde eu me atentei a isso? Tenho 3 filhos, um em cada esporte. Que legal. A Gêmeas do César faz O homem vai ficar rico de qualquer jeito, ele é de qualquer lado. Salto, distância e corrida. Caraca. A Lorena faz natação. E você percebe, que e assim, e brincando, a Rebeca ainda falou pro César, eu corro mais que você. Ele, não, corre. Porque ela tá aprendendo a correr. Sabe outro exemplo que eu vou dar? É assim, quando você pega, diferença de profissional, é quando você pega, eu tive uma experiência de levar o César num ortopedista. Eu falei pro cara, eu fiquei de boca aberta. Primeira vez que eu vi um ortopedista, falou, anda aí. Fica de cócoras, anda pra trás, não sei o quê. Eu falei, mas pra que isso? Porque ele quer ver o movimento. Foi a primeira vez que eu vi, mas cada um tem uma metodologia, tem um olhar diferente. Sim. Você entendeu? E falou coisa que eu nunca tinha ouvido. Você entendeu? E assim, pra criança. Então, eu tô falando isso por quê? Acho que vai de frente que a gente tem aqui.
tem que ter esse olhar diferenciado. De repente, um treino que é para todo mundo não é para todo mundo. Você tem que procurar algum treino que é para o seu filho realmente. Ah, E exatamente. principalmente você falou, ele sentir que ele está sentindo bem ali e está fazendo efeito para ele, não é porque todo mundo está indo ali. Exato. Acho que a gente tem que estar, a maturidade tem que estar com a gente. Sim, exatamente. Não, então, e aí, o que você perguntou dos outros esportes. E o treinamento complementar, ele entra para suprir justamente isso, a falta da brincadeira, a falta de outros esportes. Porque às vezes a gente sabe a rotina dos meninos. Como você falou, eles levam a sério, às vezes não tem tempo. Aí o que a gente vai fazer lá? Ele não fez atletismo. Porém, a gente consegue, através de educativos, através de correções, ajustar o vetor certo, fazer força certa, aprender a correr, aprender a andar. Tem criança que não sabe andar, véio, sabe jogar bola, mas não sabe andar. A gente tem que ensinar tudo. Então, o treinamento complementar, ele vem suprir uma falta. Toda criança tem falta de algo. Então, o treinador ali, o preparador físico, ele tem que olhar o que essa criança tem falta. Então, e complementar com isso. Então, por exemplo, o filho de vocês, eles querem ser jogador de futebol. Se eu perguntar para vocês, por que ele praticou futsal? Por que pratica ou praticou futsal? O que vocês diriam? Porque a porta de entrada é atividades, no meu entendimento, é a atividade básica do futebol. O futsal é a primeira... Se o menino começou no futsal, ele, na minha visão, Sim, ele já começou na frente de muita gente. Sim. Porque a primeira linha ali... Tudo bem que o Henrico não começou no futsal. Sim. Porque eu comecei no Society, que não tinha futsal perto de casa. Uhum. Mas depois do futsal, assim, a diferença do Henrico é outra. Então, respondendo na minha visão, quem quer jogar bola, se começar no futsal, cara, é ali que ele vai desenvolver mesmo. E eu lembro o Serginho, né, era um professor do São Paulo, velhinho, ele colocava as meninas com 6 aninhos, bola de tênis, pra ficar andando com a bola, tentando pedalar, tentando fazer uma embaixadinha. Cara, aquilo era formação, assim, sabe? Eu ficava encantado, porque imagina uma criancinha de 6 anos, 5, 6 anos, com uma bolinha de tênis se desenvolvendo. Então, assim, eu acho que o futsal, eu coloquei por isso, por ser uma porta de entrada pra isso. Você, César? O César começou no futsal, uma escolinha, mas eu quis que ele fosse pro futsal. Eu sempre gostei do futsal. E hoje ele diz que ele gosta mais do futsal do que do campo. Não, legal. Por quê? Por que eu pergunto isso? Porque os pais olham pro futsal porque ele se assimila muito ao futebol. Mas a grande verdade são esportes diferentes. Mas o que acontece? O futsal, ele traz recurso pro garoto. É o complemento. É o complemento, é o repertório. Então, se a gente olhar pros outros esportes da mesma forma que a gente olha pro futsal, talvez os pais investiriam mais. Entendi. Entendeu? Boa sacada, é isso mesmo. Talvez eu tenha respondido de outra forma, né? É um complemento, é um repertório. O eu gostei dessa palavra, é um repertório, né? O futsal te dá para os meninos repertório. O Henrico jogou agora... Perdão, César, pode falar? O Henrico jogou a Iber Cup agora para um time da Bahia, né? Então era a base do Vitória com o menino da Bahia e o Henrico de São Paulo. E, cara, nós fizemos um amistoso aqui no Juventus. E assim, no campo, os meninos... A gente chegou na semifinal da Ouro. Perdemos pro Santos 2-1, jogo bem jogado. E os meninos, assim, fora de série no campo, muito, muito bem. Nós fomos jogar o futsal. E aí eu posso falar porque viraram meus amigos e eu tive esse depoimento dos pais. Sim. Cara, na hora que eles foram jogar o futsal, meu Deus... Era outro esporte, então eles não estavam... outra dinâmica, outra... Assim, os pais ficaram bestos, falaram, meu Deus, o futsal daqui é muito avançado. Que isso? E nós... Aí... Eles falando, se a gente tivesse futsal lá na Bahia, eu colocaria meu filho amanhã no futsal. E se eu não me engano, o Falcão falou isso uma vez, né? Sim. Você pode pegar um cara do campo, um jogador do campo, jogar o futsal, ele não vai jogar igual o moleque do futsal jogar no campo. É diferente. Exatamente. Talvez a sua empresa, né, a X1, ela vai trazer repertório para os meninos que não conseguem ter esse complemento em outros lugares, em outros esportes. E principalmente identificar a necessidade, né? Exatamente, é isso. A palavra, então, aqui do podcast é repertório. Então, é trazer esse repertório. Então, acontece muito também, o garoto, ele é muito bom lá na rua e na região dele. Aí ele vai para um clube e aí, velho, ele sofre. Porque às vezes ele não tem repertório, ele só jogou em um lugar, em um nicho ali. E o garoto que tá rodando, tá jogando com outras pessoas, ele tá adquirindo esse repertório. Então, isso que é o importante. O garoto, quando criança... Tem que trazer repertório, ele tem que ter vivência, ele tem que viver... o futsal vai trazer isso também. Vai trazer isso também.
E aí eu queria até contar um pouco da história do que eu tava comentando com o César, do Arthur, velho, do Arthur Melo. Arthur Melo, filho do Fêmea. Fala fêmea! Fala Fêmea! Um abraço pro Mago. Por quê? A gente tá falando de outros esportes, mas eu não sei se vocês sabem, mas o Arthur, ele era jogador de tênis, ele era tenista. Então, dos 4 anos até os 6 anos, o Arthur, ele fez tênis. Jogava muito, me falaram. Jogava muito tênis. Aí o Ernesto tava me contando esses dias que eu falei, pô, por que o Arthur saiu do tênis? Aí ele falou, o Arthur tava pegando bolinha lá pro irmão dele que tava jogando, e aí ele não queria mais. Aí o pai dele brigou com ele, falou assim, Aí perdeu os dois filhos, perdeu o futebol e o João não quer. Aí foi lá, o Arthur falou, eu nem gosto de jogar tênis. Aí o Ernesto falou que, tipo, ele se espantou, né? Falou, como assim, não gosta de jogar tênis? Aí conversando com a mãe dele, falou, pô, o Arthur, ele gosta de jogar bola, ele gosta de bola, de ficar correndo, brincando com a bola. Aí foi que a mãe dele até procurou uma escolinha, que aí foi... E eu tava trabalhando nessa escolinha, pude ver o Arthur lá chegando, que aí a gente viu que o moleque era muito talentoso, velho. Então ele, nos primeiros jogos dele lá na escolinha, nunca tinha feito escolinha na vida, deitou, costurou, fez um monte de gol. E aí a gente fala, pô, o Arthur, então, o Arthur ali dos 4 até os 6 anos fez tênis. E aí a gente tava comentando, o que ele trouxe de recurso, de repertório do tênis pro futebol? Que é essa rotação de quadril. Cintura, quadril. Coordenação motora fina. Então trouxe uma agilidade. O tênis ali é um esporte também de estratégia e tudo mais. Então os esportes ele sempre vai agregar para a criança. Ela sempre vai saber usar aqueles recursos de uma forma que elas nem estão imaginando e elas estão utilizando. Wes, mas vende seu peixe. Eu não consigo colocar meu filho no tênis, mas se eu levar na X1, você consegue esse complemento? A gente faz esse complemento. Então, lá na X1, que nem eu tava falando, o garoto ele não consegue praticar outros esportes ou não quer também. O garoto ele gosta só de futebol, ele ama futebol. Então, ele vai se especializar precocemente no futebol. Porém, a gente tem uma solução para que isso seja saudável para ele, para que ele possa atingir o seu potencial máximo. Porque às vezes o garoto ele pode ir numa linha mais rápida, mas não necessariamente atingir o seu máximo. Ele pode chegar mais rápido e deixar um monte de coisa para trás. Então a X1 hoje, ela trabalha nessa parte de fundamentação. Então, hoje por um prédio subir, ele precisa ter uma boa fundamentação, ele tem que ter uma boa base, uma boa estrutura. Então, se sua criança, seu atleta, ele quer chegar muito longe, antes ele precisa ter uma base bem desenvolvida. E é isso que a gente trata lá. Desenvolver essa base para que ele tenha repertório, para quando ele chegar lá na frente, ele vai ter recurso para usar e superar os seus problemas, seus adversários. Inclusive tem uma pergunta do nosso craque aí, viu? Tem pergunta? Tem uma pergunta se aí. já estamos falando Manda dele, bala. vamos colocar aí na... Tem uma pergunta aí do monstro. Tenta, a Letícia tá por aí? Fala aí, galera Olha aí. dos prodígios. Cezão, Henrique. Aqui quem tá falando é o Arthur Melo, sub-9 do São Paulo. Que ele tava? E hoje eu vim aqui fazer uma pergunta pro Wesley, da X1 Performance. Wesley, Tava por que correndo. toda aula a gente monitora o salto? Se eu saltar mais alto, eu vou correr mais rápido também? Responde aí, Wesley. E vai São Paulo. É nóis, valeu. Esse é o monstrão, Arthur Melo. Eu amo esses meninos, mas esses moleques é demais. Então, o que acontece? Que ele falou aí a gente tem um tapete, uma plataforma, o atleta vai lá, salta, e aí aponta lá quantos que foi a altura do salto dele. Então, todo começo de treino a gente monitora isso. Então, o que significa isso? É um estado de prontidão. Então, a gente adulto, cada dia a gente tá de um jeito. Um dia tá mais cansado, outro dia tá mais disponível. E pra criança também é a mesma coisa. Então, ela chega... Geralmente a gente tá cansado. todo dia. Então a criança ela chega, ela vai responder um questionário que é percepção de recuperação. Ela vai falar se ela se recuperou bem. Aí o bem-estar que ela vai falar se ela dormiu bem, se ela tá estressada. Então isso é bem fácil. Ela vai lá, vai apertando lá, preenche, aí depois a gente faz o salto. Então vamos supor, a criança ela preencheu tudo lá que ela tá ótima. E o salto dela tá caindo. Aí a gente vai olhar, vai sair um pouco ali e vai falar por que o salto dessa criança tá caindo. De repente, ela tá perdendo o rendimento porque ela tá sempre cansada. E o momento que a gente evolui é o momento que a gente descansa. Não é o momento que a gente tá jogando. É o momento que a gente tá descansando. Fala que o sono, por isso fala do sono também, né? Exatamente, o sono. E aí aquela criança tá dormindo mal. Ela não descansa, não recupera. E aí o salto dela só tá caindo. Então a gente tem esse controle lá para identificar, ver ali, aí tem um sinal de alerta, de risco. E a gente olha, peraí,
Ou o nosso treino também, de repente, não tá surtindo efeito naquela criança. Ela tá saltando, cada vez mais, o salto dela estagnou. A gente vai lá e fala, a gente não tá trazendo mais repertório, a gente precisa mudar a nossa estratégia. E aí vai sempre, porque o exercício ele não é certeiro. É mentira se alguém falar isso, pô, não existe. Cada ser humano ele reage de uma forma, né? Então, a gente precisa ficar ali monitorando. Ajustou, acertou agora, vamos, aqui, essa criança aqui. E aí vai indo. E o salto ele tem relação direta, por exemplo, com a corrida, que a corrida são pequenos saltos, vamos dizer assim, que é a tripla extensão que os treinadores falam. Então, se a criança está saltando mais alto, provavelmente, não é certeza, ela está correndo mais rápido também. Então tem essa relação também. Legal. E me fala uma coisa, você faz isso em conjunto com uma equipe multidisciplinar? Como que funciona? Tá, hoje o que a gente tem, aliás, na X1 é um fisioterapeuta e os preparadores físicos, que são os gestores de performance ali das crianças. Então, e também, a depender do clube, a gente tem um contato ali também com o técnico da categoria e a gente pergunta. E o principal que a gente gosta também é de pedir o feedback para os pais. Então eu sempre falo para os pais, como é que tá o seu filho? Como é que ele tá jogando? O que você tá sentindo? Ele tá bem? Ah, não, ele tá oscilando muito, tá acontecendo isso, tá acontecendo. Então, essa relação multidisciplinar também acontece com os pais. Então, hoje no caso a gente não tem um psicólogo lá, então a gente acaba atuando, sendo para os meninos ali, tentando entender eles, tentando tirar eles um pouco da bolha, que é o futebol também. Apesar de ser muito difícil, esses meninos eles só pensam futebol o tempo todo. Mas a gente tenta tirar um pouco da bolha e ir conversando com eles. Mas acho que é legal ter esse entendimento de que outros esportes e outras atividades que elas vai agregando, né? Eu acho que esse é o grande lance, né? Pô, demais. Não é? Não, é demais. Eu acho que esse episódio aqui vai ficar já marcado por isso, assim. Pra talvez despertar nos pais essa necessidade de outros esportes ou de realmente uma academia, um local que tenha bons profissionais, que eu tenho certeza que é o caso da X1, para que ele alcance isso sem também, caso não tenha a possibilidade de transitar ali por outros esportes, né? Mas deixar agora livre um pouquinho para você, Wesley. O que você acha? É um assunto que, cara, vai ajudar os pais da iniciação, que já estão vivendo a transição para o campo, pela sua vivência. O que você... Coloca aí na mesa o que você acha, o que você considera um assunto aí que seja interessante, talvez polêmico. Pode vir com um assunto polêmico? Opa, a gente adora. Opa, então eu tava conversando ali com o César, tipo, relação de que idade meu filho precisa ficar no futsal, por exemplo. Que idade ele... E aí? Agora ele fica no campo e no futsal? Como é que funciona? Como que eu tenho essa sensibilidade agora? Porque é uma decisão... Me ensina aí que eu tô chegando nessa hora. Minha cabraça já tá pegando fogo. É uma decisão difícil. Então, eu vou trazer alguns atletas. Vou trazer um atleta, aliás. Vamos pegar aqui, vai o Ibrahimovic aqui. O Ibrahimovic, ele era conhecido porque ele era faixa preta de taekwondo. Então, ele usava até os golpes de taekwondo para fazer alguma jogada. Tinha muita flexibilidade. Até o jeito dele dominar a bola, ele domina diferente, né? Então, ele era grandão. Então, o taekwondo agregou muito para ele. A gente falou da importância dos esportes, que não tem como fugir. Então, ele utilizava lá, pra você ver a luta, usava a flexibilidade e tudo mais. Porém, o atleta, em certo momento, ele vai ter que se especializar. Então, não tem como. Se ele se tornou um faixa preta de futsal, vamos dizer assim, e o futsal não tá mais trazendo repertório para ele, é mais do mesmo, então ele tá lá jogando futsal. Só que a rotina é de sempre, ele já não adquiriu mais uma habilidade que ele não precisava desbloquear. O futsal, ele já se tornou um faixa preta. Então, aí é o momento da gente focar no que ele vai querer, o que ele quer. Ele quer ser um atleta de campo? Então, peraí, a gente vai fazer essa transição. Mas, então, trazendo um pouco da ciência, que nem eu falei, tem a janela de oportunidade. Mas aí é de cada um, né? É de cada um. Não tem como cravar a idade. Então, o pai tem que analisar. O futsal, ele já não é mais um recurso. Aqui é porque... Talvez seja porque a criança gosta também, não tem problema nenhum. Mas o pai, ele tem que analisar isso. Pô, o futsal, eu acho que o meu filho, ele já tá se destacando muito. Aliás, o meu filho, eu acho que ele já chegou no limite dele aqui. Sim. Isso daqui não tá mais agregando. Eu vou focar agora no que realmente ele quer. Isso é legal, né? Ou ele quer, ou o pai quer, Ou né? o pai quer. Porque hoje, acho que a grande dúvida que a gente tem aqui, a pergunta é essa. A questão do futsal é isso, de agregar. A gente sabe que tem benefício e da valorização do futsal. Como antes como repertório. Mas assim, o momento de tirar, se a gente vê também
ser precoce, essa questão que é uma questão do pai, isso. Uhum. Até buscando hoje no episódio que teve hoje do Jorginho, ele tá falando muito disso, que muito tem que deixar as coisas acontecer naturalmente. Sim. E quem vai errar mais é o pai, que sempre vai estar à frente. E se ele não tiver essa liberdade de deixar o filho escolher as coisas, quem tem que ouvir mais, isso aí outra coisa que tá também claro pra gente é isso. A gente tem que mais ouvir do que falar pra eles o que eles têm que fazer. A gente tem que ouvir o que eles querem. É nessa questão, geralmente, do que o futsal. Primeiro que acontece é o seguinte, a gente já chega na iniciação, muitos pais já colocam os filhos no futsal pensando no campo. Sim. Só que tem muita situação que acontece no futsal, que o que você está explicando aqui, que vai ser o repertório que ele vai, não só o repertório técnico, principalmente o psicológico. É o fortalecimento mental. Da pressão, Sim. principalmente a iniciação de São Paulo. Eu acho que, até uma pergunta, o cara falou outro dia, você acha que o moleque jogar futsal até os 11 anos e tal, não sei o que, vai ter alguma diferença no campo? E quem vem lá de outro estado, se nunca jogou futsal, como a gente viu no caso do pessoal da Bahia, sempre jogou campo, qual que vai ser isso? Qual que é o benefício de cada um em termos de quando chegar lá igual? Vai ser o desenvolvimento de cada um. Mas pelo que eu tô entendendo que você está falando, tem que ter a especificação de cada um, mas é que o pai tem que ele tem que não pode ser a visão dele. Eu falo que hoje falta muito pra gente hoje dos pais, um profissional que consiga passar isso pra gente sem a intenção de puxar sardinha pra ele, você entendeu? Sim. Eu acho que o principal hoje é isso. Eu enxergo como importante isso. As coisas como são, entendeu? Que o meu caso é diferente do Henrique, é diferente do Exato. Arthur Melo. É cada um. Cada um. É cada um. E vai ser. A gente tem que entender o que não é verdade. Eu acho que é isso. Verdade. Que a gente tava falando, agora os pais vão querer colocar os filhos pra jogar tênis, né? Não tem nada a ver com isso, velho. Não, gente, eu conheço o pai fala o quê? Ele jogava tênis? Ele diba daquele jeito? Não, vou colocar no tênis e meu filho vai ficar igual. Não tem nada a ver com isso, então... Mas é verdade, tipo... O esporte, o que o garoto tá fazendo, aquilo tem que também ser desafiador pra ele. Não adianta, se seu filho tá jogando em um lugar e aí ele faz 15 gols, ele deita, ele dribla todo mundo, aquilo ali já não é mais desafiador pra ele. Então você precisa colocar ele num lugar que vai ser desafiador e ele vai se desenvolver. O futsal, por ser alto nível ali, gera isso, gera um estresse na criança, ela tem que saber lidar já com o seu emocional desde cedo. Então existe um desafio. O garoto ele tá na escolinha lá, faz vários gols, e aí depois aquilo ali já se tornou fácil pra ele. Então ele finge que vai chutar, ele já tira a criança. Vai criar outro desafio, né? Agora precisa um desafio novo, ele precisa ir para um lugar que ele vai ser desafiado pra ele ir crescendo, evoluindo. O que acontece às vezes é também pular. O garoto ele tava lá na escolinha, e aí agora falando do campo, ele já vai direto lá pro clube. Isso daí acaba sendo muito difícil pro garoto. Então aí eu vou contar um pouco da minha história, eu acho que também tem... muitos já passaram por isso. Então eu tentei ser jogador também, por exemplo. Aí joguei quando era novo, jogava muito. Eu era o melhor da rua. Você é velho? Ah. Você é velho, eu sou o quê? Sou o Vovô Cezão. Então, quando eu tinha, os meus 12 anos ali, eu jogava muito bem na minha região, no meu bairro. Pra mim, eu era o melhor. E aí, quando eu fui jogar lá no Bruder, na época, não sei se vocês conhecem, que era ali no Santo Amaro. Então, ali era um referencial ali. Aí tinha a escolinha, beleza. Aí eu fui jogar com o time, o Grêmio, que se chama, que era o time competitivo do Bruder. Velho, os moleques eram muito mais avançados do que eu. Eu me senti, ninguém. Eu não sabia, parecia que eu não sabia jogar bola. Choque de realidade. Choque de realidade. Falei, como assim, cara? Eu não sei jogar bola. E aí isso foi me desmotivando. Eu fui cada vez perdendo interesse. E aí eu voltei. Aí eu voltei lá pra sair, não quis mais jogar lá, velho. Você desistiu? Não, eu fui jogar de novo onde que era bom, velho. Aí eu tentei de novo, falei, não, vou tentar de novo. Vou buscar confiança de novo. Vou buscar confiança de novo, porque eu fui perdendo, velho. Foi muito difícil, porque os meninos estavam em alto nível, tava sempre sendo desafiado, sempre jogando com os melhores. E eu lá, tava jogando e ali eu já tava muito confortável. Então, vocês como pais devem ter esse olhar. Será que meu filho tá muito confortável essa aqui? acomodação, né? Incomoda, né? Será que ele tá muito confortável aqui? A não ser que o garoto esteja no clube grande, que ali realmente, se o garoto ele tiver confortável ali, é porque ele é surreal, ele é muito bom. É difícil, né? Hoje, pros. Acho como. que hoje ninguém. na alta performance. Só na cabeça do pai. Na alta performance hoje,
E aí, cada sub você vai percebendo isso cada vez mais, Essa evolução, né? Porque no set, muitas vezes, o menino ele deita e é o Sim. melhor, mesmo num clube grande. Aham. Aí no 8 ele ainda sobressai, mas no final do ano, no 8 ele já... No 9 ele já é comum e no 10, então... Isso a gente percebe muito, né? E Sim. hoje não é nem a questão, acho, nem do clube grande. Se a gente analisa hoje a federação A1 e A2 também, só jogo disputado, né, Cezão? A qualidade dos meninos É outra coisa. muito É outra parecidas. coisa. E é isso. E às vezes a gente fica na ansiedade, assim, pô, meu filho tem que ser o melhor, meu filho precisa estar em um clube grande para que ele chegue. E a gente tem, né, aí tantas experiências, tantas pessoas e profissionais desse lado que fala, meu, nada disso. A gente escuta, o que a gente mais escuta? Seu filho precisa jogar. E Exatamente. jogar mesmo. É o jogo. E se a gente conseguir tirar um pouco da pressão, que não é fácil, e aí eu levanto a mão, não é fácil tirar a pressão deles, porque de fato eles estão ali competindo na alta performance dessa idade, e é muito doido, né? Tem pai que escuta isso, fala aqui no do meio, fala, meu, o que esse louco tá falando de alta performance com 10 anos? Infelizmente tem. É a realidade. É só Infelizmente. assistir um jogo da É iniciação. só assistir um jogo, você vai ver que, né, eu levei um pessoal na época do meu trabalho, eles falaram assim, meu, de onde saiu esse bando de anão aí? Porque parece mini jogadorzinho mesmo, né? Parece. Pela qualidade ali, Sim. e não é igual de sei lá, num bairro, numa escolinha, Sim, né? É diferente a sim, coisa, é né? diferente. Mas, cara, Wesley, é bem legal, assim, a gente tá indo pra reta final do nosso episódio, passa rápido, infelizmente. Nossa, já. Passa rápido, passa rápido. Mas pra gente explorar mais um pouco, e eu vou te dar de novo essa condição de você nos trazer, que você trouxe aí essa parte polêmica, né? Quando teoricamente é o momento de tirar, e eu gostei muito do que você falou. Meu filho é faixa preta de futsal, e eu entendi o recado. Então Sim. chegou num patamar que o pai já não vê tanta evolução, talvez esteja tomando um baita tempo do pai, porque ali ele já está no campo, e o campo geralmente nessa idade já treina 3 vezes por semana, e aí entra mais 2, 3 do futsal. Será que realmente isso está sendo válido? Meu filho está gostando ou não? Escutar o filho, né, que o Cezão fala. A gente precisa escutar os nossos filhos. Também uma decisão, eu vou tirar o Henrique porque agora é só campo e vai... Não, e se meu filho ama o futsal e ele quer ficar no futsal? Se eu não perguntar para ele, eu vou fazer uma grande besteira, né? É ele que vai jogar? É ele, né? Que a gente já foi, né, Cezão? Então deixa essa, vamos dizer, essa última partezinha aí para mais um assunto seu aí que você considera importante, polêmico e que vai ajudar. Não, é importante a gente falar de puberdade, né? Então, acho que é um tema importante porque os pais ficam perdidos em relação a isso, a maturação. Pô, meu filho maturou muito rápido, ele já, velho, tá se destacando aqui. E aí, o que eu faço? Procuro um complemento, e aí? Meu filho, ele é tardio. Nossa, meu filho, as crianças estão evoluindo da idade dele e meu filho ficou pra trás. Então, acredito que vocês devem ter dúvida em relação a isso. Muitas. Então, isso daí é... Aqui entra a grande polêmica, né? Sim, pode mandar. Não, assim, é a polêmica Claro. dos pais. Sim. Joga o grandão forte e o pequenininho geralmente não joga. Enfim, no final a gente sabe que tudo é a bola e quem resolve é o campo e a quadra. Exato. Mas é a polêmica dos pais. Continua. Então, não, é isso. Então, por exemplo, o garoto, ele maturou precoce. Então, tem coisas também que a gente tem que avaliar a saúde, se aquilo tá afetando a criança, de repente, no crescimento dela. Então, aquilo tá prejudicando o crescimento dela. Ela precisa procurar um profissional, um pediatra, um endócrino, para poder estar fazendo esse acompanhamento, para ela não ter também... Ela tinha um potencial de altura e foi limitado por conta disso, por conta dessa condição, vamos dizer assim. E aí, levando pro lado do esporte, pô, meu filho, eu tô percebendo ali que ele já tem bigode ali, ele já tá maturando, e as outras crianças da idade dele não. E ali acaba se tornando, a gente falou do desafio, acaba se tornando muito fácil pro garoto. Ele já tá maturado, ele já tem capacidade física ali de um adolescente hormonal, então fica desproporcional. E aí, às vezes, o pai comete o erro de, por exemplo, pô, meu filho, ele se ilude, né? Ele acha, pô, meu filho, ele tá... E aí acaba deixando de aproveitar também para dar uns passos para trás. Por quê? O que acontece? Tudo é cuidado, né? Tudo é cuidado. O garoto, ele tá muito forte, aí ele vai lá e resolve tudo na força ali. Só que aí vai chegar um momento que vai nivelar. E aí? Ele não tem mais repertório, que a gente falou. Ele não construiu esse repertório, ele resolvia tudo na força. Ele resolvia tudo na maturação dele. E agora que se igualou, que chegou lá, tá todo mundo maturado,
ele não consegue mais, aí ele começa a entrar em declínio. E aquilo é desesperador pro atleta, porque nas categorias de base ele era o 10. E aí chegou lá no sub-15, pô, ele começou a decair. O que aconteceu? Ali foi uma falha que, se tivesse um profissional acompanhando ele, iria identificar, falou, pera, seu filho tá maturado, mas peraí, ele é bom, realmente ele tem muito potencial, mas a gente precisa desenvolver o repertório dele, ele não pode perder. Um plano de expansão, né? A gente tem que construir o fundamento. Sim. Por mais que ele já esteja numa idade ali biológica avançada, ele precisa disso, vamos Isso lá. é par tardio com um precoce também. Exatamente, o tardio também, o pai ele ter a clareza ali e até passar isso pro filho, porque às vezes o filho ele vai ficando frustrado, pô, eu não cresço, eu tô mais fraco. E aí você fala, não, filho, ó, escuta aqui, ó, vou te falar da história do Kaká. O Kaká foi um tardio. O Kaká ele tava lá na categoria de base de São Paulo, ele ficou, se eu não me engano, 2 anos, ficou um tempo lá encostado, porque eles estavam esperando a maturação do Kaká. Então, e aí depois que o Kaká maturou, véio, já era, ele despontou. E às vezes o tardio ele tem até mais benefício, ele tem mais tempo para se desenvolver. Tem que ter essa paciência. E me fala uma coisa, aproveitar de tardio. GH, tratamento de GH. A gente ouve muito aí que tem muita gente, muito pai fazendo um tratamento de GH. O que você acha? Não sei se é a sua área, se não é a sua área, mas o que você acha disso? Eu acho que é o que eu falei, tem que ter um bom profissional ali, um bom médico. Não um médico que tá querendo empurrar algo para vocês. Mas sim, por isso que é bom também a gente ter duas opiniões, né? A gente ter duas opiniões, porque é uma decisão ali que você tá mexendo com algo muito sério, que é a parte hormonal. E tá pegando o pai numa coisa que incomoda ele. Incomoda ele. Aí vai falar, pô... Aí fica mais fácil dele fazer. Sim, seu filho vai crescer, seu filho vai ficar mais forte. Então, tem que ter esse olhar, não tem como falar se pode ou não, tem que ver se a criança precisa. Porque tem criança que precisa, como eu falei, às vezes a puberdade precoce acaba limitando o crescimento dele por conta do avanço do ósseo. E aí, de repente, o tratamento hormonal vai conseguir segurar um pouco mais a barra ali para a criança atingir seu potencial máximo. Então, tem que ser avaliado isso. E não pela ansiedade do pai, né? Exatamente. Porque o pai quer que ele joga naquele momento, porque ele é tardio. Então o pai fala, não, já vou dar GH porque é agora. Não, e muitas vezes isso pode trazer danos irreparáveis, né? Problemas irreparáveis nos nossos filhos, né, César? Com certeza. Wesley, aproveitando outra coisa que eu achava importante, vou estar sabendo também. Nossa, me deu um branco agora, não é possível. Vai lembrando, César, vai lembrando. Eu vou falar do tardio aqui, por exemplo, vocês falaram. Tá falando aqui, eu vou lembrar. Às vezes não tem problema nenhum, o garoto é tardio, mas que nem eu falei, às vezes é uma oportunidade, se não tá trazendo prejuízo para o crescimento dele, é uma oportunidade. Imagina da janela de crescimento lá, o garoto tem mais tempo para se desenvolver, para absorver as coisas e ir desenvolvendo. Então tem que ter esse olhar. E aí no outro lado, o garoto ele é precoce, que nem eu falei, ele tá resolvendo as coisas tudo na força. Pega esse garoto e coloca ele categoria acima, pra ele jogar ali, que aí ele não vai resolver na força. Ele vai ter que buscar soluções pra desenvolver, pra ele poder... Aí ele vai... E é o que acontece em alguns clubes, né? Exatamente. Quando eles percebem isso, ele coloca sempre na categoria acima, né? Isso, e aí acaba entrando Exatamente. sempre também na grande polêmica, né, Wesley? Que entre formar e ter o resultado, né? Isso daí então nós já tivemos aí grandes profissionais, treinadores, que eles falaram, poxa, se eu não performar também, eu sou mandado embora. Então, eu acho que é uma questão até maior do nosso futebol, e é algo para ser pensado de fato, entre o formar e o performar e o formar, porque muitas vezes o clube ele escolhe o grandão, né, o precoce, porque o treinador precisa ganhar. Então, naquele momento, ele vai ter que fazer isso. E pode ser que tenha alguns talentos ficando para trás, né? Ou pode ter alguns exemplos até contrários, né? De alguns treinadores que insistem também em outros meninos que não tem essa... Não seja, por exemplo, os grandões, por metodologia, falam, não, meu time não joga. E também não é assim. A gente sempre escutou, né, César? Que o futebol. Vai ter o grande, o pequeno, o médio. Sim. E no final das contas, o que resolve é a tal da bola no pé e cada um vai ter Com o seu certeza. futebol. E a ansiedade do pai, e é uma ansiedade do pai, é isso, assim. Poxa, meu filho hoje não tem oportunidade porque ele é pequeno. Então vou dar GH. Pô, vou dar GH para um menino de 9, 10 anos. Será que isso tá certo? Assim, eu acho muito doido. E não tenho nenhuma condição aqui
de formação Sim. pra falar, mas eu vejo a gente vê É. loucuras na iniciação, cara. Tem. Loucuras. Goleiro que o pai, o cara, o menino já Só tem. falta pendurar. Já tem 20 centímetros a mais, sei lá, 10, 15, 20 a mais do que, vamos dizer, uma média. E o cara tá dando GH, porque ele quer que o filho dele chegue a 2 metros. Pô, assim, Não, é loucura. é uma loucura. O que você acha? Não, loucura. E o tardio, muitas das vezes, ele tem mais tempo pra crescer, justamente. Porque vai ter. É claro, não é regra, mas às vezes, que nem eu falei do crescimento ósseo, da placa de crescimento. Às vezes ele vai prolongar isso e às vezes ele tem mais potencial de crescer. Às vezes o pai tá colocando erroneamente, tá Porque, colocando. como você falou, tem vários fatores que Tem vão vários fazer fatores. esse crescimento. Né? Então precisa. É mais isso. fácil ele entender isso e saber esse planejamento, seguir isso, né? Exatamente. Pra tem- fazer uma coisa. Não, tem que procurar bons profissionais porque isso daí é loucura, velho. Os pais, eles acabam cometendo muitos erros por conta disso, por conta da emoção. Wesley, deixa eu te falar uma coisa. Agora eu lembrei o que eu ia falar. Me fala como você vê hoje a prevenção de lesão na iniciação. Como que você enxerga isso? Como você trata isso lá na X1, você? Tá, então, que nem o Melo trouxe a questão a gente fazer esse monitoramento justamente para isso, para não ter sobrecarga, para não ser concorrente. A gente não pode ser concorrente. A gente não pode querer também ser o principal. O principal é o garoto jogar bola. O principal é ele se divertir, ele brincar e jogar mesmo. Não falo nem de treinamento técnico, dele jogar. Isso é o principal. O resto é tudo coadjuvante, né? Tudo a gente tá ali só para ajudar o garoto. Então, é mais o que a gente tem que pensar ali? A gente tá ali justamente para dar suporte para que ele faça a atividade dele, que é o principal, que é jogar bola. Então a prevenção de lesão, ela vem justamente para isso. Então, nessa idade a gente pensa, o garoto não se machuca. Que nessa não se machuca. Eu acho que machuca. Garoto, depende. Você tá falando de um garoto que ele já tá levando o futebol muito a sério ou de um garoto que ele tá levando aquilo como brincadeira. Então, tem esses dois lados. Um garoto tá levando a sério, velho, e é outro mundo. O pai que tá na escolinha, ele vai pro alto rendimento, ele toma um choque, porque é um outro mundo. Então, esse garoto de alto rendimento, ele precisa. Até ilustrando o que você está falando. Episódio de hoje, Jorginho. Ouçam, vejam. É. Jogar bola é prazeroso. Exato. É brincadeira. É brincadeira. E jogar futebol? É compromisso, é dedicação. Né? Exato. Muda tudo, né? Muda tudo. Muda Se você tudo. É faz isso uma aí. coisa ou outra. Então, é que a gente está falando. Basicamente, está tirando o que aconteceria 14, 15 anos, jogando para 9, 10 anos. Exato. Como você, hoje, É Wesley, isso mesmo. identifica uma possível lesão, vamos dizer, né? No profissional a gente sabe que tem várias. Hoje tem exame sanguíneo que faz isso, mas hoje, pelo que você tem de instrumento dentro da X1, que você já conhece ali os meninos, como você enxerga e fala, acho que o Henrico tá no limite aqui, ô Henrique, Boa. toma cuidado, acho que é melhor a gente já começar uma prevenção. Como que é isso, sua visão lá hoje? Não, legal. A gente usa o termo prevenção de lesão, porém é um termo que não é o certo. A gente diminui o risco de lesão, né? Não tem como, porque existe as lesões traumáticas, o garoto tá correndo ali, toma uma pancada, pum, machucou, quebrou o braço, torceu o tornozelo, essas são as traumáticas. E existe a por estresse muscular. Então, que nem eu falei, o garoto tá entrando em um estado de fadiga. O Henrique, o salto dele tá cada vez mais caindo. O nível dele de estresse tá muito alto. A chance de ele ter uma lesão é grande. Então, tem, por essa questão, tem também devido a um desequilíbrio muscular. Então, ele é destro. Ele usa muito uma perna mais que a outra. A gente precisa trazer esse equilíbrio, senão isso possivelmente vai trazer um risco de lesão para ele. Então, existe o desequilíbrio muscular e também déficits. Então, por exemplo, o Henrique, que você citou, ele tem instabilidade de joelho. Então, agora o Henrique ele não está sentindo nada, mas e daqui 5 anos, esse déficit sendo sobrecarregado cada vez mais o joelho dele sofrendo estresse. Quando chegar Fazer lá um na... fortalecimento. Então são exercícios, vamos dizer assim, né, que vocês têm dentro da filosofia da X1, que vocês conseguem enxergar isso. É Isso, e através de uma análise postural. Então eu vou lá, olho a postura dele, ele tá compensando, ele tá jogando peso só pra essa perna aqui. Isso lá na frente vai trazer risco pra ele, vai trazer problema. O ombro dele tá muito rotacionado pra frente, isso vai fazer a postura dele ficar corcunda lá na frente. Então, existe várias coisas. O arco plantar dele não tá bem desenvolvido, que é a musculatura do pé ali. Aquilo ali também vai trazer problema pra ele. Então, a gente primeiro faz uma análise postural. É importante trazer isso aqui porque
Antes da alta performance, a gente pensa principalmente na saúde. Eu falo pro pai, não adianta, você quer que seu filho pule, corre mais rápido, mas antes vamos pensar na saúde dele, como é que tá a postura dele? Vamos ver. A postura dele, o garoto é aqui. Que pode desenvolver depois, se não... Exatamente. Legal. Tá com a cabeça aqui na frente, porque tá mexendo muito no celular, computador. Primeiro vamos ajustar isso, aí depois a gente pensa na alta Que performance. legal. Pô, Wesley, obrigado, cara. Obrigado aí pelo seu tempo, por falar aí de Por tudo. essa aula, Por né? essa Obrigado aula. a vocês, foi uma honra, velho. Que isso, por Parabéns, essa aula velho. aí. Parabéns por esse projeto, esse programa. Que isso, obrigado você de verdade. Eu acho que todos os pais, nós somos pais, a gente também, a gente aprende muito, né? Graças a Deus a gente Legal. aprende muito aqui com grandes profissionais. Com certeza é seu caso, os seus profissionais da X1. Então, obrigado de verdade. Da parte, né, da minha parte aí, eu acho que foi uma aula, como o César falou, foi uma aula. Eu saio daqui hoje sabendo mais, pensando, pô, vou pensar aqui, eu tô pensando já nos outros esportes. Se eu não conseguir, eu vou levar o Sim. Henrique lá na X1 pra você dar uma analisada também, Opa, né? vamos lá. Enfim, Cezão. Eu vou me despedir, mas eu quero mandar um abraço pros meus amigos da X1 lá, né? Opa, Pedrinho, Pedrinho tá Tiagão, lá. Tiagão. outro Tiagão, Joãozinho, o Júlio César e o Joaquim. Tem mais o aí. Ernesto, manda Não, o um Ernesto- alô pra ele aí. O Homem do Mago, Fêmea! Homem do Mago! É, fera demais. Wesley, obrigado por eu ter eu que aceitado o agradeço. convite. Manda um abraço pro Renato. Pode deixar, Manda um abraço pro Renato lá, que é que é o fisioterapeuta tá lá. do São Paulo. Tá no São Paulo. Tá junto com vocês lá. Não deu pra ali vir, mas... Sim, a próxima aí. É, Quem o sabe uma próxima- próxima a gente é o vai. alemão? É, o alemão. O alemão acompanha a iniciação faz tempo. Tá, mas legal você ter vindo, aceitou o convite. E clareou muita coisa. Com certeza. Eu isso acho que agradeço. Zona Sul tá bem servida lá, viu? Que tenha muito sucesso. Vocês têm muito sucesso lá. Obrigado. Esse espaço é seu, quiser Tá bom, falar, agora- mandar um agora é com abraço, você. é com você. Não, eu que agradeço, é uma honra e mais uma vez, parabéns pela iniciativa. É que nem eu falei, pô, aqui os pais, eles às vezes passa coisa ali que eles nem imaginam por simplesmente ignorância, de não saber. Então, esse espaço aqui eu creio que é para isso, para trazer esse conhecimento. E você que é pai aí, tá, tem seu filho, às vezes você tá lá no trânsito, coloca aí, ó, no Spotify, no YouTube, os prodígios, que Legal. isso vai trazer muito conteúdo para vocês. Legal. Obrigado. Manda um abraço aí pra alguém, porque Ah, já vi você é casado? Sou casado. Então, pelo amor de Deus, opa. manda pra patroa, senão você vai chegar em casa e vai Ô, apanhar. inclusive, ó, um abraço pra minha esposa e a X1, se hoje ela existe, é por causa que ela confiou em mim, ela esteve junto comigo lá no começo. A gente eu iniciei a X1 no vestiário e hoje ela tem mais de 200 metros quadrados, então ela faz parte da história. Inclusive a logo foi ela que desenvolveu, então... Legal. Legal. É isso aí. Obrigado. Senhoras e Senhoras e senhores, o Wesley! Valeu.